Segundo Tessalonicenses. Tesmaniquiabete. Capítulo 1. Shaul, conhecido por Paulo, Silvano e Alton, conhecido por Timóteo, a congregação dos Tessalonicenses, que está em união com o Criador, nosso Pai, e o Mestre Yahshua Mashia. Que vocês tenham bondade merecida e harmonia da parte do Criador, o Pai, e do Mestre Yahshua Mashia. Temos a obrigação de sempre agradecer o Criador por vocês, irmãos. Isso é apropriado, porque a sua fé está crescendo extraordinariamente, e o amor de todos vocês uns pelos outros está aumentando. É por isso que nos orgulhamos de vocês entre as congregações do Criador, por causa da perseverança e da fé que demonstram em todas as perseguições e dificuldades que estão sofrendo. Isso é uma prova do julgamento justo do Criador e resulta em vocês serem considerados dignos do reino do Criador, pelo qual, de fato, estão sofrendo. Pois realmente é justo da parte do Criador retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação. Mas vocês que sofrem tribulação, receberão alívio junto conosco por ocasião da revelação do Mashia Yahshua desde o céu, com os seus mensageiros poderosos, em chamas de fogo, ao trazer vingança sobre os que não conhecem o Criador e os que não obedecem às boas novas a respeito do nosso Mashia Yahshua. Esses mesmos sofrerão a punição judicial da destruição eterna, sendo eliminados de diante do Mashia e da sua honrosa força, quando ele vier para ser honrado nos seus escolhidos e para ser admirado naquele dia entre todos os que exerceram fé, porque o testemunho que demos foi recebido com fé entre vocês. Com esse objetivo sempre oramos por vocês, para que o nosso Criador os considere dignos da chamada dele, e com o seu poder, realize completamente todo o bem que lhe agrada e toda a obra de fé, a fim de que o nome do nosso Mashia Yahshua seja honrado em vocês, e vocês em união com ele, de acordo com a bondade merecida do nosso Criador e do Mestre Yahshua Mashia. Segundo Tessalonicenses. Tesmaniquiabete. Capítulo 2. No entanto, irmãos, com respeito à presença do nosso Mestre Yahshua Mashia e a sermos reunidos com ele, pedimos a vocês que não percam facilmente o bom senso, nem fiquem assustados, quer por uma declaração inspirada, quer por uma mensagem falada, quer por uma carta aparentemente vinda de nós, que afirme que o dia de Yahweh já chegou. Que ninguém os desencaminhe, de maneira alguma, porque esse dia não virá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem que viola a lei, o filho da destruição. Ele é um opositor e se exalta acima de tudo que se chama divino ou que é objeto de adoração, de modo que se assentará no templo do Criador, e declarando-se, a si mesmo, ser o divino. Vocês não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês? Costumava lhes dizer essas coisas? E agora vocês sabem o que está agindo como restrição, de modo que ele será revelado no tempo devido. Porque o mistério da iniquidade já opera, mas apenas até que aquele que agora mesmo age como restrição esteja fora do caminho. Então realmente, será revelado aquele que viola a lei, a quem o Mashia Yahshua eliminará com o espírito da sua boca e reduzirá a nada pela manifestação da sua presença. Mas a presença daquele que viola a lei se deve à atuação do maligno, com toda a obra poderosa, com sinais e milagres mentirosos e com todo engano injusto para os que estão a caminho da destruição, em retribuição por não terem aceitado o amor à verdade para que fossem salvos. É por isso que o Criador deixa que uma influência enganadora os iluda de modo que acreditem na mentira, a fim de que todos eles sejam julgados porque não acreditaram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. No entanto, temos a obrigação de sempre agradecer o Criador por vocês, irmãos amados por Yahweh, porque desde o princípio o Criador os escolheu como as primícias, para serdes salvos, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Para isso ele os chamou por meio das boas novas que declaramos, a fim de que vocês obtenham a honra do nosso Mestre Yahshua Mashia. Assim, irmãos, mantenham-se firmes e apegados às tradições que lhes foram ensinadas, quer tenha sido por uma mensagem falada, quer por uma carta nossa. Além disso, que o próprio Yahshua Mashia, nosso Mashia, e que o Criador, nosso Pai, que nos amou e deu consolo eterno e boa esperança por meio de bondade merecida, consolem o seu coração e os tornem firmes em toda boa ação e palavra. Segundo Tessalonicenses. Tesmaniquiabete. Capítulo 3. Finalmente, irmãos, persistam em orar por nós, para que a palavra de Yahweh continue a se espalhar rapidamente e a ser honrada, assim como se dá entre vocês,
e que sejamos livrados de pessoas más e perversas, pois a fé não é propriedade de todos. Mas o Criador é fiel, e Ele os fortalecerá e os protegerá do maligno. Além disso, quanto a vocês, temos confiança no Mashiach de que estão seguindo e continuarão a seguir as nossas instruções. Que o Mashiach continue a guiar com bom êxito o seu coração ao amor ao Criador e à perseverança pelo Mashiach. Nós lhes damos instruções, irmãos, em nome do nosso mestre Yahshua Mashiach. Afastem-se de todo irmão que ande de modo indisciplinado e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem nos imitar, porque não nos comportamos de modo indisciplinado entre vocês, nem comemos de graça o alimento de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos arduamente com grande esforço, noite e dia, para não sermos um peso financeiro para nenhum de vocês. Não é que não tenhamos o direito de receber algo, mas queríamos nos apresentar a vocês como um exemplo para imitarem. De fato, quando estávamos com vocês, costumávamos lhes dar esta ordem: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns estão andando de modo indisciplinado entre vocês, não trabalham, e ainda se intrometem no que não lhes diz respeito. A essas pessoas ordenamos e exortamos no Mestre Yahshua Mashiach que trabalhem tranquilamente como um alimento que elas mesmas ganham. Quanto a vocês, irmãos, não desistam de fazer o que é bom. Mas, se alguém não for obediente ao que dizemos nesta carta, tomem nota dele e parem de se associar com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas continuem a aconselhá-lo como irmão. Que o próprio Mashiach da harmonia lhes dê constantemente harmonia, de toda maneira. Que o Mashiach esteja com todos vocês. Aqui está a minha saudação, a de Shaul, pela minha própria mão, o que é um sinal em todas as cartas, é assim que eu escrevo. Que a bondade merecida do nosso mestre Yahshua Mashiach esteja com todos vocês.